E até eu vou abrir mão, Alexandre, no intervalo que for mais propício, nós vamos trazer a imagem do sonho. Eu tenho muitos ciúmes daquela imagem. A gente nem arriscou pedir ontem. Eu acho que se você pedisse, eu ia dizer não. A gente ia arriscar para a noite. Não, eu senti muito forte agora. Eu acho que era desejo de vocês, deu certo, tá vendo? É porque essa imagem, gente, foi uma coisa assim. O povo não acredita, não tem problema. Mas eu sempre gosto de dizer que imagem, ela reflete ação. Se você for soletrar, imagina, termina no quê? Em ação. E ação pode emendar, fica como intercessão. Quer dizer, ela intercala, ela intervém, porque ela teve a graça. A Bíblia diz que foi a única, entre todas, a única, a escolhida. E eu vou ser sincero a vocês, eu só não mudei de igreja, eu só não sou um assembleiano hoje, por causa de Nossa Senhora. Porque no tempo do fogo cruzado, chovia de pastores na minha casa. E eles diziam, um homem como você não pode ficar em igreja católica. Você, igreja católica, é idólatra, é aceitar e aceita tudo. Você é um homem bíblico, a gente fica de boca aberta de ver como você destroça a Bíblia. Não vamos. Quando o salário era R$80 por mês, o pastor me ofereceu 10 salários, paletó, gravata e carro para mim ser um Gedeão de Cristo. Eu disse, não posso. Eu tenho devoção em Nossa Senhora e vocês não acreditam em Maria, então não tem como. E por essa fidelidade, vamos dizer assim, e por tanta humilhação, o diabo lutou tanto para nos derrubar, porque uma das perseguições da nossa caminhada, eles diziam que eu não amava Nossa Senhora, que eu era contra Nossa Senhora, que eu era um herege, enfim, vamos esquecer disso. Eu estou só abordando um pouquinho para vocês imaginar a validade que tem ter credibilidade em Nossa Senhora. E eu tenho esta graça desde o ventre da minha mãe, que a minha mãe me consagrou, segundo ela. Quando eu fui nascer, eu não nascia direito, ou melhor, ela teve um susto, assim ela me contava. E eu acredito porque quando eu rezei por mim, quando eu orei, eu tenho as facilidades de voltar para dentro de mim. E voltar ao meu passado. E quando você faz isso com intensidade, você desconecta dos teus pensamentos. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas isso é necessário uma concentração, uma ação. Você fique fechadinho num quarto, numa madrugada, sei lá, o horário você escolha, com muito silêncio, e você vai voltando ao passado. Você volta ao passado, você vai voltando. Você vai voltando. Vai chegar uma altura que você esquece, o pensamento muda. Opa, você cobra de novo. Não, eu estou voltando ao passado. Você vai voltando, vem outro pensamento. Mas, gente, é uma guerra, é uma guerra, é uma guerra. Então, quando você lutar muito e você não conseguir, você para. Você vê até onde você conseguiu voltar. Até onde. Mas toma cuidado, vamos imaginar assim. Eu vou imaginar o meu pai, um exemplo. E vou imaginar que eu sou uma célula do meu pai. Você começa essa imaginação. Daí você imagina a sua mãe. Qual seria o problema de você imaginar o relacionamento dos dois quando você foi fecundado ou concebido? Não há nenhum problema. Essa formação ideológica, ela é física. Porque o físico com o físico que se tornou uma vida. Então não há nenhum erro você imaginar isto. Pois bem, não é uma tarefa fácil. Aqui ouvindo, está indo tudo prontinho aí dentro de você. Enquanto você está de bracinhos cruzados, só recebendo, é fácil. Mas tem um prejuízo. Como é fácil receber, é fácil também perder. E pode perceber.
tudo que não custa, que vem fácil, vai embora. Então, esse ensino que vocês estão recebendo, não é um toque de mágica, mas não é mesmo. É uma luta. E de etapa a etapa, de tempo em tempo, você vai conseguir. E se você conseguir atravessando os pontos mais críticos, o que vai acontecendo? Agora, o segredo é não deixar que rouba o pensamento. É a mesma história de rezar terço. Você pode estar na maior conversa, na maior tranquilidade. Você começou a rezar o terço, você boceja. Você pode estar aceso na tela da televisão. Você pegou o terço para rezar, você dorme. Você cai. Eu lembro da Thalita lá semana passada. Vamos rezar o terço? Vamos. Ela estava deitadinha, ela sentou, encostou. Estava bonitinha. Mas foi questão do primeiro mistério. A hora que acabou o terço, ela acordou. Ai, que mistério, né? Então, é assim. É a luta que a gente tem. É a luta que a gente trava. E é uma luta. Agora, ela dormiu, mas a graça aconteceu. Porque uma coisa é você dormir pensando coisas ruins. Outra coisa é você dormir pensando coisas boas. E não é só ela, é muitos. Esses dias a gente estava viajando. Eu acho que, se eu não me engano, com a minha sobrinha, com a Mariana, esses tempos atrás. E nós, em todas as viagens, eu monto na caminhonete. É uma intenção que eu fiz a Nossa Senhora. Que se eu conseguisse essa caminhonete, eu não fazia nenhuma viagem sem atrasar o terço. Então, cada vez que eu saio, se eu for ali em Jussara com ela, eu já vou rezando o terço, porque essa é a intenção que eu fiz. Porque ela intercedeu, deu a graça, eu consegui. E então eu sou muito solidário a ela. Então, quando você for fazer essas orações, você lute com o pensamento. Você começa a rezar, o pensamento foge. É incrível. E essa luta vai até uma altura. Mas quando você dominar essa sua mente, você não tem mais dificuldade. Nem para rezar, nem para ler a Bíblia. Porque uma coisa é você ler a Bíblia. E outra coisa é você estar com o pensamento em outro lugar lendo a Bíblia. Às vezes você lê porque você tem essa agilidade. Você consegue ler a Bíblia, você consegue estar pensando na família e você consegue estar planejando alguma coisa. Todo mundo tem essa facilidade de pensar 2, 3 coisas numa hora só. E concentrar numa só coisa é que é o difícil. E esse papel, Nossa Senhora me ensinou muito bem. Eu aprendi dela. E eu tive esse sonho com ela. Que ela chegou em casa e me disse: faça uma capelinha para mim. Nós morávamos na cidade. E eu disse baixinho, eu sonhei com Nossa Senhora. E ela desceu assim, lá na comunidade Palavra Viva, no centro. Aquilo que você vê desenhado na parede foi exatamente o meu sonho. E o que é surpreendente de tudo isto é como as coisas acontecem. Eu sonhei que Nossa Senhora veio descendo, havia uma estradinha que subia, umas nuvens, um lugar muito lindo. E ela chegou perto de mim e me disse, isso foi sonho, não estou falando que foi visão. Meu filho, faça uma capelinha que eu quero morar na tua casa, na tua comunidade. Tá bom. Baixinho, eu sonhei com Nossa Senhora, que disse que ela queria vir morar aqui, que era para fazer uma capelinha. Ela falou, pega um quarto daquela casinha então, vamos ajeitar. Tudo bem, uma vida cara, sem dinheiro, sem recursos algum. A gente estava passando por uma dificuldade, porque estava aquele tempo muito de perseguições. Eu disse, tudo bem, vamos ajeitar. Eu vou fazer uma cotação de umas cortinas, porque a baixinha deu ideia. Faz o seguinte, olha,
vamos pôr umas cortinas, a parede está muito escavacada, a gente põe umas cortinas, eu pego uns tapetes, nós colocamos, você faz um altarzinho ali, e quem saiba, vai ficar um lugar para Nossa Senhora. E eu contei essa história num retiro, por isso que surgiu essa música. E uma grande amiga nossa aqui de Cianorte pegou na época R$1.500 e disse: João, se você sonhou com Nossa Senhora, eu sou muito devoto, eu vou te doar esse dinheiro para você ir comprar. Foi eu e o finado Vanderlei da Sonar em Curitiba. Rodamos aquela Curitiba, acabamos achando e as pessoas disseram: olha, amigo, essa imagem é só no Portugal. E olha, é R$5.000 a imagem, ela é de resina, ela é uma coisa muito cara. E vai te custar o translado de uma pessoa. Então, você vai gastar aí uns 10 ou menos, 8. Agora, ela jogou 10 porque ela queria ganhar em cima também, a livraria, né? Eu voltei chateado, peguei o cheque, falei: olha, fulana, contei a história, tal, o cheque falou: não, então fica para você usar aí na comunidade. Falei: baixinha, vai dar para comprar todas as cortinas e ajeitar a capelinha. E fizemos aquela cortina, tudo certinho. E quando a capela estava bem bonitinha, com os vasinhos de flor, nada dentro, eu disse: olha, Nossa Senhora, tua casa está pronta, só falta a Senhora Virgem. Mas eu gostaria de uma imagem daquela do sonho. Foi minha oração na capelinha, né? E aí eu fui pregar lá em Santa Fé, e tinha uma portuguesada de São Paulo que estava participando do retiro, e eu contei a história. Não conhecia aquele povo, era a primeira vez que eu estava pregando naquele lugar. Quando veio o intervalo, a portuguesa diz: minha mãe mora no Portugal e ela tem facilidade, ela mora perto da aldeia onde Fátima apareceu, onde Nossa Senhora de Fátima apareceu. Eu disse: então faz um favor, manda ela fazer uma cotação, quanto fica, o translado, tudo certinho. Se der a minha altura, a gente pede para ela fazer esse intercâmbio e me mandar a imagem. E ela foi embora. Ela me contou que na segunda-feira, para terça-feira, de segunda para terça, a mãe dela liga do Portugal e disse que ela teve um sonho que Nossa Senhora pediu para ela adquirir uma imagem e mandar para uma comunidade do Brasil. Gente, mas olha, parece uma novela. Isso foi o que ela me disse. Como ela já sabia da história, ela falou: eu já sei a comunidade que é. É a comunidade Palavra Viva, Imaculado Coração de Maria, do seu João Camilote. A gente até participou do retiro esse final de semana com ele. E elas fizeram esta grande graça, essa grande dádiva. Ela comprou a imagem, ela me doou a imagem. Então é uma imagem que ela tem assim uma força muito divina, porque aconteceu todas estas histórias. E ao que não bastasse, essa imagem já fez grandes milagres aqui. Se eu fosse pôr essa imagem à exposição e dizer: Nossa Senhora está aparecendo, isso aqui virava Aparecida do Norte. Mas como eu sou muito seguro com as coisas de Nossa Senhora e com as coisas de Deus, eu deixo por assim. Mas aos pés dessa imagem, uma pessoa da maçonaria entregou nos pés delas a carteirinha de 33 anos de maçom. E hoje ele é um devoto de Nossa Senhora. Uma menina que há 15 anos de idade vivia num sofrimento total, desmaiando, não comia. Diante da imagem, quando terminamos a oração, ela levantou, comeu uma pratada de comida. Diante dessa imagem, uma criança que chorava a noite inteirinha. Eu já contei esse testemunho a vocês. E eram pessoas evangélicas. Quando a mãe colocou a criança,
O marido veio da rua e disse: você está, aqui é católico, você está na comunidade de católico, você fica ajoelhando diante de imagem. Mas a menina parou de chorar e passado um tempo a mulher me ligou e disse: olha, seu João, aquela mulherzinha curou minha filha. Que mulherzinha? Ué, aquela que rezou para ela. E a senhora, não tinha mulherzinha na capelinha? Estava eu e você. Não, tinha uma senhora vestida de branco que colocou a mão na minha criança e quando ela pôs a mão na criança eu vi, eu estou falando do que eu vi, por isso eu estou ligando para te agradecer. E estava só eu e ela, mas ela viu uma senhorinha de branco rezando para a família e disse: estou agradecendo, não sou católica, não tenho devoção em santo, nunca fiquei diante de uma imagem de santo, mas eu não posso negar. Aquela senhorinha curou a minha filha. Diga glória a Deus. É difícil acreditar nessas coisas, né? Só quem vive. E por conta deste acontecimento todo, eu escrevi a música. Depois no intervalo, mas com muito cuidado do mundo, Alexandre. Você pode trazer a Virgem Maria. Dentro dela também está a âmbula do saudoso Zé Leandro, que ele me deu. E eu deixo ali dentro e não vou tirar nunca. Então, não sei se foi trocado esses dias as toalhas e limpar, feita a limpeza. Não sei se eles me devolveram a âmbula lá. Mas se não tiver, pede para a aliança colocar. Âmbula não, a tecla. Tecla, não, desculpa. Vamos cantar então, para nós começar. Olha quanta coisa já falei, né? Meu Deus, dá um glória a Deus aí, vai. Esse é o motivo da imagem. Por isso eu escrevi essa música para ela. Vamos lá. Que alegria ter sua imagem, ó Maria. Foi o meu sonho e consegui realizar. Sua presença é um sinal, a gente sente. Transformação aconteceu neste lugar. Fica, ó Mãe, em nossa casa. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és a intercessora, sua presença alegrou este lugar. Este encontro é também em sua honra. E este povo está aqui para te louvar. De ti, ó Mãe, esperamos muitas bênçãos e acreditamos que chegou para nos dar. Ó Mãe, em nossa casa. Não vá sem eu antes. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és intercessora. Como tu és a intercessora. Sua presença alegrou. Sua presença alegrou este lugar. Agora vocês ficam, Mãe, em nossa casa. Ela está ouvindo, pode ser mais alto. Como tu és a intercessora, sua presença alegrou este lugar. Os meus amigos que também são teus amigos, no encontro eles ouviram eu dizer que gostaria de uma imagem muito grande. E lá de Fátima vieram me trazer. Fica, ó Mãe. Fica, ó Mãe, em nossa casa. Não vá sem eu antes. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és intercessora. Como tu és a intercessora. Sua presença
alegrou este lugar. Como foi bom, querida mãe, eu ter sonhado. Melhor ainda porque você atendeu. O meu sonho se tornou realidade. Por isso eu digo, este lugar também é seu. Fica, ó mãe, em nossa casa. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és a intercessora, sua presença alegrou este lugar. Sua presença alegrou este lugar. Sua presença alegrou este lugar. Aí eu acho que não dá nota, né? Mas tá bom, invento da hora. Dava o refrão. Obrigado. Nas estradas da vida, nunca sozinho estás. Pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco todos. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Quero ver. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho, outros te seguirão. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Podemos nos assentar. Pegue a Bíblia, a espada da salvação. Quem trouxe ela é um livro que está bem apertadinho lá no meio da Bíblia. Eu tinha um amigo que caminhou muito tempo conosco, um tal de Agamenon Nogueiras Barro, hoje em memória. E aí ele dizia algumas frases da Bíblia, e a gente perguntava onde está escrito. Ele dizia, de Gênesis a Apocalipse. Você lê, o que você acha? Nós estamos falando de Ageu, capítulo 1. Livro de Ageu. Ageu está depois de Sofonias e antes de Zacarias. Para te ajudar, você pega Mateus, volta para trás, pega Malequia, volta mais um Zacarias e depois voltando para trás, Ageu. Fica mais fácil. Na minha Bíblia é 1268, porque é
tão difícil achar livro quando a gente não sabe, e a pessoa já está lendo e a gente ainda está procurando, dá uma gasturinha por dentro. Então, para te facilitar, atrás de Mateus está Malaquias, atrás de Malaquias está Zacarias, e atrás de Zacarias está Ageu. Melhor modo para você achar. Diz o seguinte, Ageu capítulo 1. No segundo ano do reinado de Dário, no primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor foi dirigida pelo profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, nestes termos. Versos 2. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Eu, quando escuto essa palavra, eis o que diz o Senhor, mas eu fico tão curioso, eu fico tão atento, porque quando você escuta a voz do Senhor, você está ouvindo algo superior, algo infalível, algo instrutivo. É tudo de bom ouvir o que diz o Senhor. Para me familiarizar com a palavra do Senhor, é necessário que eu familiarizo com a minha palavra. Então eu pego a minha palavra e deposito na palavra do Senhor. E aí então o que o Senhor fala é o que eu irei aprender a falar. E vocês percebem que aqui o primeiro oráculo, a primeira disciplina, a primeira oração que Deus quis para o profeta Ageu era para dizer para Zorobabel acertar o ministério dele, a politicagem dele, para que ele pudesse claramente fazer aquilo que foi promessa de candidatura, promessa de governo. Porém, no versículo 2 diz, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. A casa de Deus estava numa ruína. E o povo gastando, badernando. E quando se falava em uma melhoria da casa do Senhor, a maioria dizia, não é tempo ainda. Não vai dar, não tem recursos. Quer dizer, nunca você vai conseguir, nunca você vai vencer enquanto você não colocar as mãos. Nunca você vai ter fé enquanto você não investir nela. Investir na fé é acreditar naquilo que a razão não crê. Tudo que a razão não acredita, existe a fé para superar a razão. E este Zorobabel, e Salatiel, e Josedeque, eles eram aliados. Tinham de tudo, mas faltava fé. Se nós pegarmos a ideia que está sendo escrito, pode ser um pouco das nossas histórias, pode ser um pouco dos nossos porquês. A nossa luta, ela não é pequena. Nós temos uma luta séria, é o que eu dizia semana passada, lá no lugar, esqueço o nome, onde nós estávamos. Teixeira Soares, obrigado pela ajuda. Eu dizia isto para aquele povo, porque o momento, ou seja, o tempo que nós estamos passando, é um tempo que requer fé para a sobrevivência. E fé não se compra em mercado. Fé não se tem quando eu estou com uma vida saudável, sem precisões de remédio. Fé não é quando eu estou num bom emprego, quando os recursos econômicos estão estável ou bom.
Isso não é fé. Fé é aquilo que a gente acredita quando não se vê. E o profeta Ageu balançou um pouco quando ele teve que enfrentar esses 3 personagens gananciosos, fazendo tudo errado, e colocar na ideia deles a necessidade de fazer um lugar para ser um lugar de oração, para ser um lugar de fé, para ser um lugar onde começasse a ver as histórias da humanidade com outros olhos. Eu, quando estudo a palavra de Deus, eu vejo muito ambíguo os que a Bíblia diz e o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo que precisa, quer queira ou não, de muita fé. Se nós não se abastecermos na fé, nós podemos ser um Zorobabel, um Salatiel e um Josadeque da vida, que vai viver lutando para defender recursos que é limitados, recursos que acabam, recursos que não vai muito tempo para ser esvaído. Então, queridos irmãos, este povo, diz ainda este povo, que não é chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. Mas a Bíblia conta, versículo 3. E a palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta Ageu. E hoje, a palavra de Deus está sendo transmitida a mim, para mim transmitir a vocês. Se vocês acolher a palavra, vai dar tudo certo. Versículo 4. É então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando esta casa em ruína? Eu gosto sempre de dizer, quando eu começo a explicar, você tira os olhos da Bíblia. Porque se tem um momento que você gosta de ler Bíblia, é agora. E agora é hora de você ir acompanhando, porque se eu estou explicando, você tenta ler, você nem lê, nem ouve. Você sai do jeito que você entrou, ou até pior um pouco. Porque quando não se toma a palavra certinha, a gente sai pior. Que vai dizer, eu fui no encontro, para mim não adiantou nada. Pudera. Não vai adiantar nunca o encontro, se não estivermos ligados com ele. Por isso a Bíblia diz assim, no versículo 4. Olha, vamos repetir. Então, eu vou repetir o 3. E a palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta Ageu. É então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando esta casa em ruína. Eu gosto de dizer que casa, na ideologia bíblica, são 2. A casa física, de madeira ou de alvenaria, e a casa do coração. E nossa luta é muito grande para nós mantermos as casas físicas, as casas de pedra, de madeira e etc. Mas a gente tem muita dificuldade de fazer algo para construir a casa do coração. Amados, a Bíblia diz que você é. Eu sou a casa, o templo do Senhor. Templo é habitar, é morada. Vós sois. Eu gosto de levar a Bíblia bem sério, porque não é uma dedução, não é uma suposição. A Bíblia não diz, você gostaria de ser a casa do Senhor? Você concorda em ser a casa do Senhor? Ageu não está falando de uma casa de pedra, de madeira, de marfim. Ageu está falando da casa do coração. Porque tudo isso eles tinham em alto relevo. Tudo isso eles tinham em alto nível.
Mas o que adiantava investir tanto em uma sociedade moderna, quando todo aquele modernismo estava sendo deteriorado pela injustiça, pela infidelidade, pela doença, o que nós estamos vivendo hoje. Então, pode perceber, biblicamente, cada fim de um tempo, ele finda com situações indesejáveis. Isso é em tudo. Um sapato que você compra, que é tão caro, tão bonito, vai chegando no fim, vira o que ele vira. A roupa, o veículo, olha como era, olha como está. Você mesmo, nós mesmos. Como a gente era e como a gente já vai ficando. Como a gente vai, como disse no início, a gente não vê o filho crescer, mas a gente também parece que não vê a gente envelhecer. A gente vai sentindo as fraquezas e as nossas cabeças, ela é de jovem, mas o nosso corpo já é de pessoas idosas. Então, esse envelhecimento de casa só acontece pelo descuido. Por não ir consertando, como dizia uma serva aí, eu errei muito. E quem não erra? Quem não erra? Mas eu estou procurando acertar. É isso que Deus vê. Deus não olha os nossos defeitos segundo o que ensina a igreja, mas a fé que anima a igreja. Por isso, irmãos, esse conserto dependia e depende de cada um de nós. Aonde que Deus e como que Deus poderia entrar em uma casa quando não houvesse a permissão do próprio dono da casa? Ou quando esse dono dessa casa, estamos falando em coração, é rebelde, transviado, prisionado por sistemas. Esse é o grande problema. Quando nós somos prisionados por sistemas. E por sistemas que nem são nossos, mas que foi uma herança de nossos antepassados. Foi uma ação, foi uma contaminação. Aquilo que veio dos seus antepassados. Uma morte, por exemplo, de um ente querido. A morte de uma mãe, a morte de um pai, a morte de um tio, a morte de alguém que você ama muito. Isto corre o risco de levar um pouco da gente junto. E se leva um pouco da gente junto, fica conectado uma lembrança e uma ferida. Não se tem mais aquilo ou aquela que eu amava. Então eu preciso agora me disciplinar a viver com quem não era como quem eu perdi. Em Israel, a sociedade foram perdendo os homens de Deus, os verdadeiros guerreiros. E com essas perdas, foram enfraquecendo, até mesmo no discipulado, no apostolado, no profetismo, aqueles homens de fé. Essa história você vê hoje, no teu dia a dia, aquele povo que levava tudo muito a sério, Deus em primeiro lugar, lutas. Mas isso também foi ficando mais blando, menos fervorosos, e foi abrindo um espaço para que não tem problema, é assim mesmo. Concorda com isso, concorda com aquilo. Não é tanto assim. As coisas também, vocês são muito duros, muito radical, não precisava disso. A gente tem essa facilidade de ir encostando.
como fazem aquelas mulheres que quando está muito apurada, não dá para limpar bem a casa, elas vai jogando no cantinho, deixa lá, uma hora com o tempo eu limpo o resto. Mais ou menos isso vai na vida espiritual também da gente. A gente vai deixando. Um dia porque está cansado, outro dia porque está muito frio, outro dia porque hoje eu não vou. E a gente não percebe como isso vai fazer falta. Como isso vai acabar. Não é a mesma coisa com a casa externa. Vamos imaginar que teu perfume acabou. Você vai fazer de tudo para ir atrás do perfume, porque você não vai sair sem ser perfumado. É um cuidado que você tem com o corpo, isso é maravilha. Ou o remédio. Meu Deus do céu, olha, até o último, ou você manda um recado, ou você liga, porque você precisa, meu Deus, se eu não tomar esse remédio, a coisa vai piorar. Mas você dá um jeito, seja ele qual for, e você vai atrás do remédio. Isso é um cuidado bonito que a pessoa tem. Mas esse mesmo cuidado a gente não tem com o coração. A gente não tem com a alimentação. A gente sabe que muitas vezes o comer demais pode ser prejudicial à saúde, e uma saúde prejudicada é um coração amedrontado. Então, gente, é hora de reconstruir isso em nós. É hora de começar a reconstruir este habitar. Deus viu isto. E como é que ele poderia chegar até nós? Se o povo era rebelde, os profetas em quem ele colocava a palavra para as pessoas dizerem, o profeta diziam e eles contradiziam. O profeta dizia claramente, eis o que diz o Senhor, versos 2, dos exércitos. Esse povo diz, não é ainda chegado o momento de construir a casa do Senhor. E o profeta estava dizendo, é o momento. É o que a gente está procurando estudar aqui hoje. É momento da gente começar a ver tudo o que está errado. É momento. Só que, irmãos, se eu não vou refletir, eu não consigo ver isto. Eu não consigo ver isto porque o erro, o defeito, nossas fraquezas humanas, ela toma liderança tanto da mente como do espírito. Ela lidera o corpo. E isto é fácil porque está em concordância. Fazer tudo o que a tua carne deseja é um acordo que a tua razão tem com a sua carne. Mas é um desacordo entre você e o espírito. Quando você olha, por exemplo, vai lá na frente, na Bíblia, você vai encontrar um livro escrito por São Paulo. E nesse escrito é Romanos, no capítulo 8. Em Romanos, capítulo 8, no versículo 26, Romanos 7, 26, diz assim, relacionado ao que diz Ageu. Romanos 7, 26. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. Do outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Por que Paulo chega a essa conclusão? Porque ele vem de uma vida toda estragada. Mas uma vez que ele recebe a transformação, a metanoia, que quer dizer a mudança de vida, ele não ficou perfeito. Ele ficou de um jeito em ver as coisas com outros olhos. E a trabalhar para uma organização que ele conheceu simplesmente pela fé, por uma voz que ouvia, mas não via, segundo Atos 19, ou melhor, Atos 9. Então, queridos irmãos, irmãs,
ele vivia uma realidade que ele experimentou. E essa é a tua realidade. Pega esse versículo e põe dentro de você. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. Quer dizer, eu creio, eu quero ser bom, eu quero ser mais calmo, eu quero entender melhor, eu quero. De um lado, isso é o Espírito de Deus que me pede. Mas por um outro lado, é complicado, porque diz a palavra do outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Então, Paulo faz o quê? Está mostrando os dois lados da vida dele. Assim como nós estamos estudando os dois lados de nossas vidas. Mas ele traz um incentivo. E é esse incentivo que a gente precisa pegar com as duas mãos. Aí no capítulo 8, ele fixa a lei do Espírito. A lei do Espírito é o que deve prevalecer em cada um de nós. Na lei do Espírito, ele diz: de agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação por aqueles que estão em Cristo Jesus. Então significa que se livrar totalmente de defeito, se livrar totalmente do pecado, é quase que impossível. Mas Paulo está lhes dizendo que dá para nós se livrar do pecado que me condena o meu espírito. E tem muitos pecadinhos que me condenam o espírito. Por exemplo, se eu não desapego de nenhum vício que eu tenho, e eu não solto desse vício, então a lei do pecado está te vencendo. Espera, por quê? Porque o vício é um objeto que você toca, é o copo que você pega, é a droga que você manipula. Então isso é um pecado bem físico. O adultério não é uma coisa espiritual que você não viu, mas de repente aconteceu. Não é. Ele é físico. E é a lei da carne. Desse pecado, tem como eu sair dele, mesmo eu sendo pecador. Agora, a lei do pecado são duas. Um que é o venial e outro que é o mortal. E quando a Bíblia define esses pecados que comprometem a lei do Espírito, então complica, porque é pelo Espírito, diz Paulo aos Coríntios, que eu devo ponderar. É pelo Espírito que eu devo sobressair. E é esta a realidade por quem Deus acaba chegando a Nazaré. A uma cidade de Nazaré. E lá acaba encontrando uma jovem, prometida a José. E o que ele faz? Ele envia um anjo para saudá-la, para convidá-la para ser a mãe. Mas olha que mistério. Olha que entrega total. Jesus, que era Espírito, e que em Espírito estava no céu, acaba descendo na terra e encontra uma casa. E nesta casa encontra uma jovem. E uma jovem virgem. Por isso, meninas e meninos, homens e mulheres, aí está o grande
mistério da salvação. Esta virgem, ela não tinha pecado. Ela não era cometida a pecado. Era uma jovem muito linda, por sinal. E uma jovem que orava. Uma jovem também que se divertia. Uma jovem também que ia nas festas. Uma jovem também que tinha seus desejos de namoro, de família. Às vezes a gente descreve os santos como pessoas intocáveis. E não. Os santos, as santas, foram gente que se tornaram anjos. E esta jovem Maria morava com o papai e mamãe, com a Ana e com Joaquim. Santa Ana e São Joaquim, a igreja define. Este casal, com esta jovem muito bonita, está fazendo todos os preparativos para formar a família. E José, que vem da estirpe de Davi, hoje parece ser o dia dele, gostou de Maria. E começaram um namoro. Tão normal até então, como qualquer outra família. A santidade, ela precisa nascer na família. Queridos irmãos e irmãs, imaginar que Nossa Senhora nunca teve tentação da carne é um engano. Ela também foi tentada. Mas a diferença é que ela não cedeu às tentações. Nossa Senhora não cedeu às tentações. Qual meninas não é tentadas? Qual meninos não são tentados? Porque existe dentro de nós uma virtude, uma vida. E esta virtude, esta vida, ela age. O grande problema é o que destrabelhou, o que desvirtuou. Quando desvirtua o desejo, fica sem limite as ações. Então esse desejo, trocar figurinha, falar de namorinho, passear, se achar bonita e bonita, mas isso tudo faz, até um pé de rosa, um pé de planta, a planta se bate o que ela pode para ela vencer a praga, a planta se bate o que ela pode para vencer os matos. Pode perceber, a plantinha no meio do mato, ela está lutando, nem sempre ela vence, mas ela não deixa de lutar. Porque isso é ordem natural, isso é a lei da vida, essa é a lei de Deus. Então tudo isso temos, como Maria teve. Mas de repente, ela tem um chamado. E foi neste chamado que Deus quis formar uma casa aqui na terra. Uma habitação aqui na terra. E para formar esta casa, para formar essa habitação, precisava de uma aceitação. Se nós tirar um pouquinho agora Nossa Senhora da história, nós podemos entrar nós na história. De repente, é um grande desejo do Espírito Santo abrir uma casa aqui na terra, na sua pessoa. Formar um novo templo dentro de você. Um templo, uma casa nova, que já passou da hora disso ser feito em mim e em você.
Deus quer um templo novo dentro de você, do teu casamento, da tua família, do teu trabalho, porque como o templo estragado, como a invasão deste mundo que está em chama, está vindo como avalanche, como enxurrada, arrastando todo mundo e pondo todo mundo embaixo de uma lei do mundo, de uma lei de isolamento, de uma lei de amarramento, de uma lei de medo, de uma lei de destruição. Pode correr o risco dessa lei do mundo te convencer e deixar você num estado deplorado, de medo, de insegurança, de tudo quanto for ameaças. Porque a lei do mundo é exatamente isto. Por conta disto, Zorobabel, Salatiel e Josedeque vivia totalmente a lei do mundo. E quando foi pedido para reconstruir uma casa para o Senhor, eles negaram. Nós íamos semana que vem em Castro. Os Josadeques de lá negou. Não. Você está louco? Vem falar de Deus nesse lugar? Então deixa que o diabo reine. Esse povo vai pagar caro, gente. Mas vai pagar muito caro. Porque a Bíblia é clara em dizer: amou a maldição, que ela te cubra. Desde quando reunir um povo para orar irá trazer doença? O que salvou o povo do Egito foi ele estar unido clamando, e Deus viu e ouviu os clamores deles. E Deus enviou o libertador. Agora essa classe de Josadeque, essa classe de Zorobabel, fica defendendo a lei do mundo. Eles não vão conseguir por muito tempo. Porque eles esquecem que se numa época como esta, o Senhor visitou Nazaré e encontrou lá uma virgem, e lá ele forma uma nova casa, ele forma uma vida, e vida essa que era espírito, vida essa que era verbo. Mas esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí que é o segredo. Aí que é a verdade. E a coisa foi tão opressa, foi tão perseguida, foi tão amedrontada, foi tão sem saber, que começaram a oprimir a menina. E ela teve que fugir às pressas para a região montanhosa, na casa de sua prima. E lá ela faz duas funções. Ela escapa da língua e da perseguição do mundo e põe a ajudar a sua prima. E o que ela fazia? Ela cuidava de Isabel grávida, que tinha dentro dela um verdadeiro profeta de Deus. Nossos tempos está nos mostrando isto. E é por isso que é hora de reconstruir. É hora de começar a mudar de vida. É hora de ter mais firmezas na fé de tua igreja. Porque os baques maiores vai vir exatamente pela igreja. E eu quero dizer a vocês que assim que Satanás lança uma flecha na igreja, vai atingir bispo, papa, padres, e nessa seta que atingir eles é ferido e não consegue mais agir porque estão feridos.
E o demônio então vai vir para os membros da mesma igreja e colocar ira, revolta. Então aí o diabo alimenta a dor da igreja com a ira dos membros da igreja. Por isso é o que o Senhor está dizendo para nós nesta manhã. É necessário então o quê? Que nós sejamos defensores da nossa organização, igreja. Defensores da Eucaristia. Defensores do clero. Ou seja, ser testemunhas. E tudo que você ver, tudo que você ouviu, os comentários e etc., você descarta e acredita em uma única frase bíblica, como Nossa Senhora fez. Nossa Senhora escutou o anjo dizendo para ela: e o seu reino não terá fim. Como isso acontece? Tudo é permitido para aquele que crê. Diga isso para o lado aí. Tudo é tudo. E como é que vamos viver? O Espírito Santo vai mostrar. Aonde vamos comprar? O Espírito Santo vai dar um jeito. Agora, tem que fazer um jeito de conhecer o Espírito Santo. Tem que fazer um jeito de conhecer o caminho verdadeiro. E o caminho verdadeiro é Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Se eu desvio do caminho, se eu vivo na mentira, eu vou ter que ficar enclausurado, deprimido, morrendo de medo. Já peguei o coroca, e agora o que eu vou fazer? Vão me entubar e eu vou morrer. Como é que vive desse jeito? É porque se reunir, vai preso, paga multa. E qual é o problema? Vai chegar uma hora, você vai pagar multa com o quê? Com a tua vida. Porque eles estão levando a sociedade a isso. Você não pode trabalhar, você não pode andar, tem que ficar enclausurado, tem imposto, tem pedágio, gasolina sobe, tudo sobe, e você vai ficando sem nada. E ainda você vai ter medo de pagar que multa se você não tem nada. Então é teu corpo que vai de embrulho. Mas ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Essa é a realidade do mundo do porvir. Então, é hora de construir a casa do Senhor. Vamos dizer isso? E o versículo 8 diz: subi a montanha, trazei madeira, reconstruir a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado, oráculo do Senhor. Você sabe o que está dizendo? Zorobabel não deixa mais entrar no templo, o templo deteriorado, não pode mais rezar aqui, não pode mais rezar ali. Então o Senhor diz: suba no monte, vai para o monte. Dei para o lado, suba para o monte, irmão. É por aí. Como nós já fizemos isso há muito tempo. Eu me lembro uma vez que a perseguição foi tão grande. Você acredita que a perseguição que nós já passamos é 10 vezes pior do que essa que estamos passando agora? Amados e amadas, hoje eu entendo porque, graças a Deus, por toda a igreja, por todo padre que perseguiu a gente. A gente não sabia que nós estava treinando para o hoje. Esse Deus é maravilhoso. Diga glória a Deus. O que foi passado naquele vaté, né? Só sobrou esse carequinha caiete. E moído. Aí de sementinha ficou lá. Amém, gente? Amém. Queridos irmãos, o que passamos naquele Venceslau Braz? Meu Deus. Padre Moacir quase desmaiou. Pressão, mas ficou a graça de Deus por lá também. Queridos irmãos e queridas irmãs, então a Bíblia diz no versículo 8, subi a montanha, trazei madeira, reconstruí minha casa, ela me será agradável e nela serei glorificado.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. De que casa ele está falando? Que madeira é essa? Que monte é esse? Nós temos que ser firmes. E entender que toda esta graça veio porque Nossa Senhora, ela não olhou as circunstâncias. Ela não olhou ela. Ela olhou o que o Pai pedia. Nós temos que parar de olhar muito o meu lado, o meu querer, o meu eu. Eu falo, eu faço, eu quero assim. Isso é muito complicado. Se nós olharmos mais a Deus, e quando algo você achar que está errado, e que aqueles que estão falando não estão vivendo o que fala, porque essa instrução o diabo dá com palavras garrafais. O diabo ensina você a ver só defeito e erro no outro. Defeito no marido, defeito no irmão, defeito no filho, defeito na cunhada. Ele ensina isso com precisão. E o ensino dele é movido por um espírito de derrota. Pode perceber, quando você não mastiga e não engole alguém, só de você ouvir a voz da pessoa, você já leva aquela flechadinha lá dentro. Já dá aquela feridinha. Entre marido e mulher, ele coloca medo. Tem medo que a mulher vai dar bronca. Tem medo que o marido vai dar bronca. Então começa a arrumar um jeito para conciliar a situação, mas usando as ferramentas e os argumentos que o diabo propõe. Que é a mentira, que é o fingimento, que é a hipocrisia. Gente, andar com tudo isso dentro da gente é carregar o jugo do inimigo. Por isso, em vez de descer, em vez de abandonar, em vez de regredir, é hora de tomar o impulso. Deixar, porque dá problema, porque é perseguido, é perda total. Avançar sobre o monte é alegria total. Agora, sempre entendendo, as provas se vencem não competindo, mas desviando. Quando os saduceus proibiram Davi passar pela terra deles, Davi não afrontou. Passou por outras terras e chegou no seu objetivo. Os demônios tampou o caminho de Davi, mas o Espírito de Deus desviou Davi. Davi acabou chegando no reino, e quando a guerra partiu, eles vieram fazer parceria. Ele diz, não, porque os teus caminhos não são os meus. Então Deus é justo. Diga para o irmão, Deus é justo, gente. Não adianta, não fique, olha, a luta, escuta o que eu digo, porque são minhas experiências. Eu me lembro que eu tinha tanto defeito, se bem que não sou perfeito, não. Quem não tem defeito? Mas, meu Deus, do que eu era, eu mudei tanto. Eu vejo em mim que eu mudei. Eu percebo em mim que eu mudei. E vou dizer uma coisa aqui que pode assustar você, mas não tem problema. Quando a gente se casa, a gente toma uma responsabilidade muito grande. Porque não é só o se casar. É formar uma família para Deus. Essa foi a preocupação de Maria. Como se fará isso? Eu sou virgem. Eu estou cometida em voto com José.
Ela quis uma explicação. Isso é um direito que todo mundo tem. Eu não posso agir sem entender. Se eu agir por ignorância, eu vou me dar mal. Mas quando o anjo explicou como iria ser, ela não olhou mais situações. Ela se doou, eis aqui a serva. A exemplo de Maria, nós precisávamos fazer a mesma coisa. Quando a gente se propõe a formar uma família, podemos entender, não é uma tarefa pequena, porque isso é plano de Deus, é plano de Jesus. Mas não é plano do adversário de Jesus. Para ele isso é horrível. Ele não aceita a vida, por isso ele é morte. Ele não aceita alegria, por isso ele é tristeza. Ele não aceita a luz, por isso ele é trevas. E como ele se julga ser o Senhor do mundo, ele quer uma explicação com ordem de quem você está nesse mundo adorando um Deus desconhecido que você não vê. Esse é o grande problema. Com ordem de quem vocês ficam aí olhando para uma imagem de gesso e adorando? Ele não quer? Ele não aceita? E o ódio dele é porque ele não pode nem colocar a imagem dele, porque a Bíblia em Ezequiel diz que a imagem dele é um terror. Então ele tem que transformar o que ele é em você. E colocar as modas, e colocar o assédio, e colocar o ciúme, e colocar a rebeldia, e colocar a droga, e colocar a bebida, e colocar a internet, e fazer de você um servo dele. E o difícil é que a pessoa cai. E depois que a pessoa cair, não é fácil levantar, porque daí entra o sistema. Esse foi a luta que ele teve com Maria. Porque ele imaginava, se essa jovem aceitar a proposta, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Então imagine, vocês podem ter a ideia, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, não existe mais, não tiraram de linha, um livro por nome Maria Valtorta. Poxa, mas são tantas explicações que ela fala a esse respeito de Nossa Senhora. O Padre Goves, não sei, Gove, não sei se vocês já tiveram a oportunidade também de ler esse livro. A grandeza que Nossa Senhora foi e é, as inspirações que os escritores tiveram, eu até coloquei no mês de maio, no nosso informativo, eu escrevi somente relacionado a Nossa Senhora. Se você ler com atenção, você vai ver quantas coisas bonitas tem ali. E tudo bíblico, tudo com textos bíblicos. Queridos irmãos e irmãs, então ele dizia, se ela aceitar, nós estamos ralados. Porque eles sabiam que a promessa do Pai era salvar um povo. E ele sabia que Deus ia usar exatamente de uma mulher, porque foi pela mulher que ele conseguiu entrar nesse mundo. Pela mulher Eva. Paulo percebe isso com clareza e diz que se por uma mulher entrou e abundou o pecado, por uma mulher superabundou a graça. Então, é uma coisa muito maravilhosa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ela aceita o projeto. E começa a pequena célula. Começa a tecer dentro dela a pessoa de Jesus. Então, olhar em Jesus e não ver Maria é como olhar em você
e não ver mãe. Você nasceu de uma mãe. Jesus nasceu de uma mãe. Então, a mãe dá totalmente a estratégia para o filho. E o filho, na qualidade de Jesus, dá todo o suporte para a mãe. A igreja sábia do jeito que é, faz o quê? Coloca Maria como intercessora dos viventes. E muitos são aqueles que já foram privilegiados com o Santo Terço. Muitos já foram privilegiados com um voto feito por ela. Como funciona? Depois do café, nós estudaremos. Levantemos e oremos junto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Força! Agora e na hora de nossa morte, amém. Agora é a hora de você dizer: fica, ó mãe, em nossa casa. Não vá sem eu antes lhe falar. Queria a cantora. Como tu és a intercessora, sua presença. Pega no seu tom lá, Alexandre. Fica, ó mãe, em nossa casa. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és a intercessora, sua presença alegrou este lugar. Estes vossos olhos misericordiosos nos ouvem, e depois desse desterro mostrai Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ao clemente, ao piedoso, ao doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. Força! E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, intercedei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho, como filho e propriedade vossa. Amém.